Isso aí, pessoal, estamos ao vivo, programa Debate Galo, bora falar do Galo. Quanto cada um dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro faturam com o patrocínio Master. Muito dinheiro em jogo, enormes patrocínios. Perdemos uma grande oportunidade. Sampaoli, informação aí que eu vou trazer mais tarde, Sampaoli está indignado lá nos bastidores do Atlético. Vamos falar aí também, né, sobre todos os assuntos. O Atlético já soltou a lista, né, que viaja para enfrentar o Bolívar. Tem muito assunto aí, tá? Denúncia, vamos falar do que tem acontecido nos bastidores também com relação a Everson, né? Com relação a Everson e Lianco também, falar muito do Lianco. Então, gente, já deixa o like aí, dá essa moral, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Mas o seu like agora, nesse momento, o like ajuda muito, tá? Então, se você puder curtir aí, isso aí é muito importante pra gente. Então, já chega deixando o like. Novo patrocinado da H2Bet. O Galo tinha uma parceria que não rendia nem metade desse valor. E o Atlético acabou se beneficiando de toda a concorrência que existe no mercado para assegurar 60 milhões de reais fixos por ano. Só a título de comparação, vale a lembrança de que o Cruzeiro, grande rival do Galo, fatura 50% menos, diferença entre os times de 20 milhões de reais. Isso significa que um ano do contrato do Atlético equivale a um ano e meio do vínculo do Cruzeiro. Cruzeiro que ainda tem esse acordo desde os tempos de Ronaldo Fenômeno. Henrique André, e esse Galo, hein, já foi para Bolívia? Boa noite, Henrique. Boa noite, Cirilo. Boa noite, Panzi. Já foi para Bolívia e até aproveitando algumas falas do Panzi, sobre o Hulk, Panzi. Já tá lá no itatiaesporte.com.br. 72% dos cartões recebidos por ele em 2025 foram por reclamação. Foram 11 cartões amarelos, sendo 8 por reclamação, né? Eu puxei súmula por súmula e apenas 3 jogos foram por faltas cometidas. Então, é esse número, 72% dos cartões do Hulk, todos amarelos, foram por reclamação em 2025. E ao todo são 64 cartões amarelos desde que ele chegou ao Galo em 2021. E sobre a fase do Atlético no Campeonato Brasileiro, uma comparação também com 2024, no encerramento da 23ª rodada, o Galo tinha 30 pontos na edição passada e com 2 jogos a fazer também. Nesta edição, são 5 pontos a menos, o que leva, né, a gente a falar que a luz acesa a luz vermelha, melhor dizendo, está acesa para o Atlético, para não correr o risco de, mais uma vez, né, na última rodada, tentar se livrar do rebaixamento. Então essa é a hora de focar também no Campeonato Brasileiro, mas nesta semana é deixar a competição um pouquinho de lado, porque tem a Copa Sul-Americana. Os jogadores viajaram agora na parte da tarde e o desembarque na Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, está previsto para 7h30 da noite, horário aqui do Brasil, 6h30 lá na Bolívia. Houve um atraso porque houve um incidente no aeroporto Viru-Viru, Aeroporto Internacional Viru-Viru, lá em Santa Cruz de la Sierra. Houve um princípio de incêndio, muita fumaça na parte da manhã, o aeroporto foi fechado e isso atrasou alguns voos, inclusive do Atlético, que foi fretado, e também do nosso Cláudio Rezende, que hoje tomou um chá danado de aeroporto. Bom, vamos ver a lista de relacionados. Sampaoli relacionou 24 jogadores para o duelo de quarta-feira contra o Bolívar. Esse jogo vai ser em La Paz, 3.600 metros de altitude. Goleiros, Everson, Gabriel Delfim e Robert. Zagueiros, Júnior Alonso, Ivan Roman, Lianco e Vitor Hugo. Laterais, Caio Paulista, Guilherme Arana e Natanael. Os meio-campistas, Alexander, Fausto Vera, Alan Franco, Gabriel Menino, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Reinier. E os atacantes, Biel, Thomas Coelho, Dudu, Hulk, Júnior Santos e Rony. 24 jogadores, então, relacionados pelo Jorge Sampaoli para este duelo. E o Atlético preparou uma logística especial, até pela questão da altitude, 3.600 metros, o ar bastante rarefeito. O Galo viajou hoje, foi para Santa Cruz de la Sierra, como eu disse, porque lá a altitude é de 416 metros. Então, bem tranquilo, não tem essa questão, né, da falta de ar. O que o Atlético vai fazer? Ele vai viajar na quarta-feira para o local da partida, lá em La Paz, e vai chegar 6 horas antes do duelo contra o Bolívar. Esse jogo está marcado para 7 horas da noite aqui no Brasil.
uma hora a menos, né? 6 horas da tarde, lá na Bolívia. Esse jogo vai ser disputado no estádio Hernando Siles. Então o Atlético, com essa logística, amanhã faz um treino também em Santa Cruz de la Sierra e na quarta-feira pela manhã viaja para o local da partida, como eu disse, em La Paz. Então esta preparação visando, né, deixar os atletas com menos contato possível com a altitude de 3.600 metros. A última vez que o Galo jogou com o Bolívar lá foi em 2000. Então um duelo de 25 anos e foi uma sapatada, viu? 4-0 para o Bolívar, com o Veloso pegando o pênalti, evitando o 5º gol do adversário. Mas jogou com o The Strongest em 2013, quando foi campeão da Libertadores, e venceu na mesma altitude a equipe boliviana. Então dá para vencer, e o Palmeiras foi prova disso também em 2025, venceu o próprio Bolívar lá na Bolívia por 3-2 na Copa Libertadores. Cirilo? Precisa mudar a atitude, né, Edu? Mudar a atitude, mudar a ambição, deixar de ser esse time molenga aí, porque se for a Bolívia com essa postura, toma. E esse Bolívar não é time ruim não, cara. Não é time que cansamos de ver boliviano aí que tomava de 12 aqui no futebol brasileiro e voltava lá e ganhava de 4-0. Não é esse time que vai jogar com o Atlético quarta-feira, não. 8 jogos de invencibilidade na temporada. Você tocou numa palavrinha aí que é atitude. Eu acho que a atitude, ela é um adversário muito pior pro Atlético hoje do que a altitude. Porque falta isso, a equipe do Atlético. Atitude. E não se enganem. Ontem, ouvindo o pré-jogo e o pós-jogo pela Rádio Itatiaia, muito atleticano falando: perder para time boliviano, me ajuda aí. Gente, posso ser sincero? O Bolívar é favorito para o confronto contra o Atlético, principalmente esse jogo lá em La Paz. Hoje o Bolívar joga um futebol melhor que o do Atlético, em termos de desempenho. Eu não vou nem falar de investimento, de qualidade individual, porque isso no papel o Atlético tem mais. Eu não preciso falar isso aqui, mas em termos de desempenho, jogo coletivo, time de futebol, hoje o Bolívar é melhor, o Bolívar é favorito. O Brasil, a seleção brasileira, foi a El Alto, com altitude um pouquinho maior do que a de La Paz, mas também com altitude 4.100. Exatamente, e perdeu para a seleção da Bolívia, que terminou o jogo com 4 jogadores deste Bolívar. Então não é qualquer adversário, não se enganem, mas eu sigo achando que o principal problema do Atlético é ele mesmo, é individualmente, é jogador que está pilhado, é jogador que não está focado, é atitude, é o que o Sampaoli falou na coletiva de ambição. Tem faltado tudo isso a essa equipe. E eu repito, Cirilo, a torcida tinha quase 40 mil pessoas ontem na Arena MRV, não faltou apoio, não faltou torcida. A diretoria trabalhou para quitar tudo, está tudo quitado. Salário em dia, e não são salários baixos. Premiação em dia, e não são premiações baixas. O Atlético tem toda a estrutura, um ótimo centro de treinamento. Trocou de treinador, o treinador é bom, e ele está com ambição, está motivado. O que falta para esses caras? O que está faltando para esses jogadores do Atlético? Está faltando para eles, a eles mostrarem para o torcedor e para a gente alguma coisa, porque para eles não está faltando nada nesse momento. Então o problema do Atlético, ele vai muito além do Bolívar. Eu vou repetir, o Bolívar, acreditem, é favorito no confronto contra o Atlético. Se o Galo não mudar, vai voltar com outra derrota lá de La Paz. Precisa mudar a atitude para vencer na altitude. Fechando o Galo, Henrique André. E a gente estava falando aqui no intervalo sobre comportamento de algumas pessoas nos estádios. E ontem na Arena MRV, uma cena muito triste após a partida que aconteceu com a família do Everson, né? Que até pouco tempo foi considerado santo e desta vez torcedor por futebol comete o que é um crime. E está lá no itatiaesporte.com.br, Polícia Civil instaura inquérito para investigar importunação contra a filha de Everson. Uma menina de 13 anos, após o jogo, alguns torcedores estavam ali na área de estacionamento, perto onde as famílias estacionam os carros, e xingando todo mundo, né? E a filha do Everson foi lá falar com a mãe, com a Rafaela, para pedir que os seguranças chegassem, né? Ela se sentindo desprotegida. E na volta, Cirilo, ela foi ofendida, tá? E até sofreu importunação sexual. E o Everson ficou sabendo disso quando estava no vestiário. Ele saiu, não quis falar com a imprensa na zona mista, e pra gente era por causa do resultado contra o Santos. E mais tarde a gente ficou sabendo sobre isso, porque ele postou nas redes sociais, assim como a esposa. Então a Polícia Civil, com a ajuda do Atlético, que inclusive já mandou imagens do circuito interno da Arena MRV,
vai identificar essas pessoas e o inquérito está aberto e a gente traz mais atualizações aqui na Itatiaia, mas infelizmente mais um caso desse acontecendo dentro de um estádio de futebol. Obrigado, Henrique. Já tivemos alguns relatos, inclusive, tempos atrás, você vai me ajudar a lembrar, de que tiveram que mudar o lugar em que as famílias ficavam nos jogos do Atlético, porque tinha gente ali tacando coisa, tacando cerveja, jogando pipoca. A Gabriela, sabe? Esposa do Arana, inclusive, ela foi alvo de copos de cerveja, ela sempre vai, né, com os 2 filhos pequenos do casal. Aconteceu isso, trocou de lugar e agora, né, com esse circuito interno, com essas câmeras modernas, o Atlético ele vai entrar em ação e mais uma vez, quem sabe, banir essas pessoas de vez do estádio, porque não é lugar delas. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de compartilhar o vídeo com os amigos, nem deixar aquele like para ajudar o canal. Peço aqui também, quem não é inscrito, que se inscreva no canal e ative as notificações, para toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, vocês não ficar por fora de tudo que nós passamos aqui do Galo. Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal.